Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos e hoje eu estou fazendo um pequeno experimento aqui no meu canal. Eu baixei um aplicativo, né, para gravar a tela do celular e me gravar também ao mesmo tempo. E eu estou fazendo esse teste aqui, né, para ver como vai ficar, para ver se a gente pode ajudar, né, aproveitar esse tempo que eu tenho vago, agora que eu estou encostado, né, pelo INSS. Então, nesse tempo que passar, aí a gente vai se aprofundando mais nas coisas do Senhor e vai vendo o que a gente consegue fazer de melhor para poder cada vez mais estar trabalhando na obra do Senhor para o Senhor. E eu vim trazer aqui bastante coisa que a gente pode encontrar, canais, né, de irmãos que dá para a gente ouvir, ver vídeos, apreciar, né, de confianças. A gente tem que lembrar que o acervo digital e o Verdades Vivas, eles têm páginas na internet que dá para baixar livros em EPUB ou PDF gratuitos, tá? E todavia que isso é muito bom, são livros de confiança que a gente vai ter, e todavia a gente tem que entender que tudo que a gente lê de livretos de irmãos, mesmo sendo de irmãos, a gente tem que utilizar a nossa Bíblia junto. A gente sabe que não existe nada mais correto, mais preciso que a própria palavra de Deus, mas os irmãos vêm trazendo bons ensinos de qualidade, sem deixar o fermento das religiões, da mal doutrina, afetarem. A gente vai encontrar livretos cristãos em áudio, que é um canal muito bom, de um irmão que, poxa, tem trago muita coisa boa para a gente poder tá desfrutando, porque muita gente eu mesmo tenho dificuldades, tenho problemas com leitura, então quando traz em áudio e-book é muito bom. Eu gosto de estar ouvindo e lendo também, porque ajuda, né? Até porque ajuda na minha leitura. Essa minha dislexia, nunca fiz exame para saber se eu tenho ou não, mas com certeza por conta é terrível. Tem coisas que eu faço a leitura, eu vejo como se escreve e daqui a pouco já sumiu da minha mente. Mas tem coisas que eu gravo com uma facilidade gigantesca. Então vai de pessoa para pessoa, né? E é muito importante a gente ter um canal que traz os livretos, os livros em audiobook. São muitas coisas, a maioria eu já assisti. O que parece que eu parei de assistir, o único que eu ainda não terminei é Salmos mesmo, porque é grande, mas a gente vai terminar. Que a gente vai ver é porque eu realmente voltei, como você escutar sei lá, já todos eles aqui, a maioria eu já ouvi, né? Eu já apreciei, são muito bons. Um que eu recomendo para quem aquele que acha que a salvação precisa de uma coisa a mais, é esse aqui, a pérola inigualável. Sabe, é sublime. Conta a história de falam de um irmão, né? E fala de um outro que futuramente vira irmão, que ele queria conquistar a salvação por seus esforços, ele tinha que fazer alguma coisa para receber. E escutem ou leiam, peguem na Verdades Vivas ou no Acervo Digital Cristão e leiam, ou ouçam por aqui no canal do irmão Mateus, aqui no Livros Cristãos em Áudio. É muito bom mesmo, é algo precioso. O nome do livreto já fala, né? Pérolas Preciosas. É pérola inigualável, né? Isso tem o canal do irmão Mário, que não precisa de muita apresentação, né? Que vai ter muita coisa boa, assim, sabe? Para nosso entendimento. O canal do irmão Mário fala que foi um dos canais que mais me ajudou no começo da minha conversão. No começo cheguei até a ter raiva de ser velhinho da Quark, mas louvado seja Deus, depois que a gente começa a entender mais e mais como as coisas, de se apartar do erro, do engano, hoje em dia eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer por essa ferramenta que é o nosso irmão na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, né?
todos nós somos ferramentas. O canal do irmão Márcio, que é relacionado ao canal do irmão Mário também, que é um canal muito bom, que traz bastante coisa. Aí, irmão Márcio com o irmão Batista. Eu gosto muito dos estudos que tem no canal dele, principalmente quando vem trazendo o trio dos carequinhas, né? Que é ele, o Batista e o Lemão, sabe? São estudos bons, aprofundados da palavra de Deus, somente a palavra de Deus mesmo, para poder nos fazer refletir nas coisas do Senhor, nos dar entendimento. Hoje em dia nós temos um evangelho todo distorcido, uma palavra toda corrompida pela vontade do homem. Como a palavra de Deus fala, o homem quer seguir a sua vontade, e amontoarão falsos mestres para si. É o que nós vemos hoje, muito cristão trazendo palavras que não convêm, coisas absurdas. Nós temos Remi no Tempo, que é um canal maravilhoso, que eu estou sempre assistindo live com os irmãos, porquanto todavia que a gente recebe alguma coisa trazendo um estudo da palavra, aonde você está vendo que, conferindo com a Bíblia, o importante de tudo é quando você lê um livreto, você escutar uma mensagem, qual que seja, você traga a leitura da Bíblia junto e conferir. Tem que ser como os de Bereia, que conferiam se todas essas coisas eram assim mesmo que estava escrito. Temos Salvar Se For Verdade, um canal também muito bom, Jovens Cristãos Reunidos, o Acervo Digital, né? O do Mário Persona, Respondi 3 Minutos, né? @MP 3 Minutos, que é o que eu respondi, que é o Evangelho em 3 Minutos, que é muito bom também. O irmão Cleveson também, igual a mim, tá começando a gravar vídeos também. O irmão Hudson, qual tem hinos maravilhosos no canal. Temos leituras bíblicas, Salvação pela Graça. Esse canal da Caroline, ela pega vídeos do irmão Mário e reposta eles, o qual contribui muito para o evangelho. Esse que Pão e Vinho também é muito bom. O canal do irmão Alex, esse canal desse irmão muito bom. Ele é um irmão também novo também. Poxa, que, assim como Adão pecou e todos aqueles debaixo do poderio, né, daquilo que Adão fez, estão mortos, por causa que, assim como Adão morreu, todos morreram, né? Estão mortos em Deus. E todos esses são canais que, querendo ou não, eles trazem substâncias preciosíssimas, eles trazem coisas muito boas. A gente consegue ver que muitas vezes existem irmãos que realmente são cristãos, que se afastaram do meio denominacional, e eles escutaram o Senhor batendo na porta, como está escrito lá em Apocalipse 3, lá na igreja de Laodiceia. E eles fizeram o quê? Como está escrito aqui no versículo 20 aqui, de 2 Timóteo 2, ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros para uso desonroso. Então ele pega e vem falando: se pois alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então ele está falando de alguém se purificar. E aqui, todavia, esses vasos, tanto de ouro quanto de prata, tanto de ouro e de prata, quanto o de pau e de barro, são realmente cristãos. Aí ele fala: todavia o fundamento do Senhor, todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Então ele está falando aqui: todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Então aqui, a partir do 20, ele não está falando mais para todos,
mas somente para os que são seus. Então ele está falando para os vasos e não para o joio. Então sabemos que no meio da cristandade vai haver joio, mas ele está falando para aqueles que são vasos. Então, se alguém realmente é vaso, ele deve se purificar para ele não ficar sendo um vaso de uso desonroso. E a gente, quando entende isso, a gente é muito bom entender que a gente deve separar a santificação, a gente se apartar do que não convém, do que está errado, do erro, do engano. Então, todavia, nós devemos nos separar dos erros. E muitas vezes a gente não vai entender plenamente, mas quando a gente vê uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, a gente deve realmente se apartar, separar as coisas que não estão de acordo, que a gente encontra muito. E é triste. Muitas vezes eu vejo irmãos que realmente já entendem, já estão seguindo o caminho da verdade, e muitas vezes esses irmãos que saíram desse testemunho, eles estão se purificaram, saindo, e estão retornando com um pratinho para ir pegar um pouquinho de comida. Realmente, quando um cristão começa a assistir vídeos de pastores denominacional, começam a seguir coisas que não convêm, realmente eles estão se alimentando de comida que não convém. Imagina, eu pego e eu sou morador de rua, aí eu escuto a voz do Senhor, o Senhor fala, vem morar comigo na minha casa, e eu vou. Aí daqui a pouco eu falo, nossa, que saudade de comer aquela comida na rua, aquele resto de comida. É isso que a pessoa está falando. Aí pega e volta, fala assim, eu vou sentar aqui na rua e eu vou ver se eu consigo, eu vou aqui nesse lixo aqui, procurar um pão velho, uma comida podre, estragada, para mim comer, porque eu tô com saudade. Então é isso que geralmente que as pessoas não percebem, mas estão fazendo. Porque quando um cristão ele volta a querer revolver o lixo, eu não estou dizendo que ele voltou a ser porca, como alguns falam, tá falando que ele é porca. Se ele é porca, ele é joio, então não é nem para ele essa palavra. Mas um cristão verdadeiro, ele não deve voltar atrás, vou deixar, não, mas é tudo igual, não é tudo igual. Porquanto quando a gente escuta uma palavra de alguém denominacional, a gente se envolve. Eu não estou falando que a gente não possa ouvir um evangelho, eu não estou falando que a gente não possa, realmente falar, olha, o que ele está falando tem razão. Mas, todavia, é saber distinguir as coisas. Se eu estou servindo somente ao Senhor, e eu sei que tenho audiobook, tenho os vídeos de boa qualidade, de irmãos que eu posso confiar, e todo tempo eu tenho, melhor de tudo, tem a palavra de Deus para usar, e eu vou pegar e falar assim, não, mas eu consigo separar o fermento da massa, do resto da farinha, e não consegue. E pode ter certeza que vai passar, você pode até filtrar um pouco, mas sempre vai passar alguma coisa, e por estarmos caminhando nesse mundo, querendo ou não, sempre vamos receber uma quantidade de fermento, que a gente deve expurgar esse fermento por meio da palavra de Deus, jogando água limpa da palavra, que vai sumir com esse fermento. Mas mesmo assim, todavia, eu vim do meio denominacional, eu sei que a gente vai estar constantemente com esse fermento, com esse carrapicho agarrado no nosso corpo, o qual o carrapicho, esse que é difícil tirar. Ontem estava até conversando com um irmão sobre a respeito disso. Ele falou sobre os 3 reis magos, que eles... Não, 3 reis magos. E eu também, no começo da conversão, assim, eu cheguei e falei, não, 3... Eu sabia até o nome dele, assim, não, um é Beltazar, o outro é... Eu esqueci o nome agora, graças a Deus, esqueci porque nem existe. São nomes imaginários, que é o quê? As religiões inventaram e introduziram. E certamente isso são coisas que a gente vem trazendo sobre nós. Uma coisa muito triste que eu já escutei de parente meu, falando que o Senhor Jesus não pisa mais aqui na terra, não crendo que ele não vem aqui estabelecer o reino. Mas tudo isso por quê? Porque já ouviu várias vezes pregações falar disso, que o Senhor Jesus só vem até as nuvens, não entendendo que ele vem até as nuvens no arrebatamento, mas ele vem sim após o arrebatamento
para estabelecer o seu reino aqui na Terra. Então, tudo isso são coisas que as denominações, a cristandade, vão introduzindo. A gente pode até dar uma olhada aqui, acho que, se eu não me engano, é 2 Timóteo 3. Não, é 2 Timóteo 4, eu acho. Porque virá tempo, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Então, todavia, a gente vê que os homens, hoje, eles trazem muita coisa de má doutrina, de coisas, mas o quê? Porque são coisas que as pessoas querem ouvir, que Deus vai te botar por cabeça e não por cauda, que Deus vai abençoar o teu casamento, o teu relacionamento. Não é que Deus não possa fazer essas coisas, mas a gente tem que entender que a doutrina, as coisas que são pregadas para a igreja, é totalmente oposta, diferente dessas coisas. A igreja, pelo contrário, após ela ser salva, a gente encontra em Romanos 5, falando que justificados pela fé. Vamos dar uma olhada lá, aproveitar esse aplicativo para a gente poder estar se familiarizando agora com esse tipo de gravação. Agora eu vou começar, se ficar bom a filmagem, né, eu vou começar a usar ele. Justificados pela fé, temos paz com Deus, mas não só por nosso Senhor Jesus Cristo, porque obtivemos também a nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a gente vê claramente que depois de salvos, a gente vai se gloriar o quê? Nas esperanças. Qual a esperança? Nas tribulações, em tudo isso. E 1 Pedro 1, a partir do versículo 3, também vai falando a mesma coisa. Ele vai falando da nossa salvação, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, ou seja, graça, nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, incorruptível, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada, que está para ser revelada no último tempo, na qual exortais ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejamos contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a gente vê novamente aqui em Tiago também,
a gente pode ver também a mesma coisa que a partir do versículo 2, em Tiago 1, né? Ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, ou seja, por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos sejam perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não censura, e se lhe há dada. Então, nós vemos que essas provações, tudo, e isso que as pessoas não querem ouvir, e nós temos que pedir sabedoria ao Senhor para poder entender essas coisas. E o que acontece é dos homens, como a gente leu lá em 2 Timóteo 4, é querer voltar às fábulas, ou seja, dando ouvido às fábulas. A gente conta as fábulas judaicas, se não me engano está em Tito falando sobre isso, o qual é trazendo as coisas do judaísmo para dentro da igreja, o qual isso é perversidade do homem, e a gente tem coisas boas para poder ouvir. Sim, quais são as coisas boas? O Senhor deixou para a gente, cedo venho, e a gente consegue entender pela palavra de Deus, e não pelo o que o homem acha, ou pensa, ou diz. A gente encontra aqui na igreja de Filadélfia o Senhor falando, né, que porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Entenda, esse tomar a sua coroa não é tomar a salvação, é tomar o galardão, ou seja, a pessoa perdeu o galardão. Então, nós temos que entender plenamente isso, que um cristão não perde a salvação, mas ele pode sim sofrer detrimento, como está lá em 1 Coríntios 3, ou seja, sofrer perda por deixar de andar na presença do Senhor, por deixar de ter comunhão, vai deixar de receber galardão. Então, muitas vezes, nós temos que entender que o Senhor não vai permitir que nós passemos pela provação que há de vir sobre o mundo todo. Então, qual provação é essa? É a tribulação, a grande tribulação, que é mais do que claro. Quando um cristão fala que a igreja passa pela tribulação, pois é uma das coisas mais tristes que tem, é um cristão que está sofrendo, porque ele acha que ele vai passar por esse período, só que o Senhor deixa escrito que não permitirá. Então a gente vê bem claro, e cedo ele vem. A nossa esperança é a mesma do apóstolo Paulo e dos outros discípulos todos que esperavam. O apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios 5, fala sobre o arrebatamento. Em 2 Coríntios 5, ele fala que nós não queremos ser despidos, mas sim revestidos, que esse corpo corruptível seja absorvido pelo incorruptível, ou seja, isso é arrebatamento. A gente tem que entender que todo o tempo a nossa esperança está nessa, como o apóstolo falava, nós, ou seja, ele se incluía no meio, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então nós temos que esperar isso. A nossa confiança está na vinda do Senhor Jesus. Mas enquanto estamos nessa terra, por um pouquinho de tempo, que é esse pouco de tempo que Pedro fala, nesse pouco de tempo, importa que sejamos contristados com várias provações. E essas provações são as mesmas que todos aqueles irmãos passaram. No nosso tempo, a gente está passando por uma provação um pouco diferente. Graças a Deus, a nossa perseguição não é física, de alguém querer vir tirar a nossa vida. Querer até querem, mas não vem tirar a nossa vida. Mas
todo tempo, são perseguições psicológicas por meio da família, parentes, e são coisas que entristecem a gente. E são essas provações que a gente entende que todo tempo vamos ter que passar. Em 1 Pedro, no versículo 4, a partir do versículo 12: Amados, não estranheis a ardente a provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exorteis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, todavia, ele vem trazendo essas coisas, que não é estranho que todas essas coisas aconteçam. O próprio Senhor Jesus escreve, no mundo tereis aflições. Ele pega e fala que nos perseguirão por causa do seu nome. Então, o nome do Senhor Jesus vai fazer você ser perseguido. E aonde nós encontramos o que? O evangelho anátema. Porque eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esses são o quê? Os inimigos da cruz de Cristo, dizendo que só crendo no Senhor Jesus não basta para a salvação. É o que o apóstolo Paulo traz todo o tempo nas pregações das cartas dele, trazendo as instruções para ficarmos a salvos desses falsos mestres, desses falsos irmãos. E é isso que eu estou querendo trazer nesse vídeo. Em todo o tempo, se nós pegarmos e ficarmos seguindo, ouvindo coisas que tem fermento no meio, e tem. Qualquer coisa que você ouvir do meio denominacional, que esteja ouvindo, que está trazendo algum ensino que não vem somente da palavra de Deus, que não vem somente, mas vem da teologia, vem do achismo do homem, isso vai te contaminar, você querendo ou não. Você pode até falar assim, não, mas eu consigo distinguir e separar. Só em você pensar isso, você já se mostra que está contaminado pelo fermento da má doutrina que existe. E hoje a má doutrina está muito forte. Ou seja, a má doutrina, ela não ataca no âmbito de pegar e falar assim, as coisas erradas são certas. Não, ela ataca e fala, não, mas fazer assim, as coisas lícitas são as coisas lícitas que são perigosas na vida do cristão. Entenda, uma coisa que seja pecaminosa, você vai olhar, não, isso é pecado, e vai logo rejeitar. E as coisas que são lícitas, a gente tem que ver uma coisa, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E são essas coisas que trazem perigo na vida do cristão. E é quando a gente começa a se envolver com política, a gente começa a se envolver, eu sou brasileiro, não, e a gente começa a se envolver, não tem nada a ver. A gente tem que entender que Paulo fala para Timóteo que nenhum soldado alistado para a guerra se intromete com o negócio dessa vida. A nossa vida não é aqui. A nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida está guardada nos céus em Cristo. A nossa vida que vivemos na carne, como fala a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, e em outras passagens também, em Romanos 6, em outras passagens, fala o quê? Se vivemos para Cristo, vivemos. Então, a nossa vida já não é mais na carne. Então, a nossa vida aqui nessa terra já não é nossa. Esse pouco de tempo que nos resta na carne aqui, não devemos viver para fazer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos quereres. Todavia, a nossa carne, ela vai sim querer esboçar reações. Não, mas eu tenho que ser feliz. Não, mas isso daí é lícito.
e a gente vai querer ir só dando mais corda e mais corda e mais corda para a carne, até um momento que a carne vai estar dominando sobre o homem perfeito, que a gente recebeu a nova natureza a partir do momento que creu em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, o novo homem que se renova de dia em dia e vai estar sendo controlado pelo nosso impulso de um defunto, ou seja, o nosso velho homem carnal, ele que vai estar guiando. Todavia, se um morto guia um carro, eu não quero atravessar, nem chegar perto do acostamento de uma rua que tem um morto dirigindo. Então, nós temos que entender que nossa vida não deve ser nós que devemos guiar ela. Como a gente vê em 1 Corinto 1, no versículo 10, o apóstolo Paulo falando que devemos ter uma mesma mente, uma mesma coisa, um mesmo parecer, andar de uma mesma forma. Como fazer isso? Só existe uma maneira. Quando eu esqueço o meu eu acho, mas e falo, o que a palavra de Deus diz? Como eu devo andar? E eu sigo o quê? A palavra de Deus e falo, é essa a vontade do meu Senhor, é essa a vontade do meu Pai. Então é isso que nós temos que entender. E, todavia, isso é individual. A pessoa, ela crê em que Jesus é salva e agora esse andar, esse caminhar, como Paulo escreve na carta para os Coríntios, em 1 Coríntios 3, cada um veja como edifica sobre o alicerce. O alicerce é quem? Cristo, o fundamento. Então, ele lançou o fundamento e outro vem e edifica sobre esse alicerce. Vamos até dar uma olhada antes de terminar. 1 Coríntios 3, a partir do 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, o alicerce, o fundamento é esse. Quem em Cristo está salvo. Esse é o alicerce, é o fundamento. E se alguém sobre o fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Esse é aquela coroa da vida que está falando lá da igreja de Filadélfia. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, destruir a carne. Ou seja, começar a usar drogas, vícios, prostituição. Todavia, sobre isso, destruir o templo, Deus destruirá o templo. O templo não está servindo de nada, corta o testemunho. Porque sagrado é o santuário de Deus. Ou seja, sagrado o quê? O santuário de Deus. A gente deve santificar. A gente deve consagrar esse santuário, trazendo uma boa vida, entendeu? Viver uma vida plena de cristão. Que sois vós. Então, o cristão ele deve viver de acordo com a palavra de Deus. E ele deve entender que, todavia, quanto melhor ele viver para o Senhor, melhor vai ser, porque ele vai ser vaso de uso honroso, como a gente viu em 2 Timóteo. 2, né? Se eu não me engano. 2 mesmo. Ninguém se engane.
a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, se alguém tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque as coisas de Deus de veras são loucura. Entendeu? São loucura. Os homens, quando vê um cristão, realmente um cristão verdadeiro, falam assim, esse cara é maluco, esse cara é louco. O cara é louco. Mas realmente, mas é loucura para quê? Para os que perecem. Eles olham e não entendem. E isso que a gente deve entender. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece as cogitações dos sábios, que são vãs. Então, esses homens que se dizem sábios, são vãs, não são nada isso. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então alguém chega e fala, eu fiz doutorado em sei lá o que, de teologia, tal. Isso não é nada. Esse homem se gloria. E todavia nós vemos que no capítulo 4, Paulo, aqui desse mesmo capítulo, né? No nosso mesmo livro aqui, de 1 Coríntios 3, a gente continua vendo no 4, que ele falando que os coríntios estavam se achando alguma coisa, como se eles tivessem conseguido algo por meio dos estudos deles, da inteligência deles, e todavia por revelação. A gente tem que entender que se alguém cuida saber de alguma coisa, não sabe ainda de nada. Então, é grandioso entender as coisas do Senhor, porque quando realmente esse entendimento se internaliza, aí realmente é o Senhor que tem nos dado, porquanto a gente pode ler, pode ficar sabendo, mas sem saber como sabe saber, entende? Calma aí. Seja Paulo ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, seja as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então ele traz aí essa palavra que se nós somos de Cristo, nós temos que andar em Cristo, temos que andar de acordo com a palavra de Cristo. E isso é muito importante de saber que a nossa vida não é nossa. Nós não temos que viver para nós. Vamos terminar para não ficar muito grande, já estamos quase 40 minutos de vídeo, mas se Deus permitir, né, se eu vou dar uma assistida no vídeo agora, e eu pretendo ficar com esse tipo de gravação, até porque para mim fica muito melhor do que ter que ficar usando a Bíblia assim, porquanto eu tenho que marcá-la toda com um papelzinho, folhetinho, tenho que ficar me virando aqui no meio da filmagem. Eu achei bem mais prático assim, fica bem mais fácil para poder achar onde estão os versículos, porque eu consigo lembrar de cabeça mais ou menos onde estão algumas coisas. Aí conforme a gente vai desfilando pelo aplicativo da Bíblia aqui, a gente vai encontrando onde estão as outras coisas, a gente sempre corre o olho rapidinho alguma coisa e, opa, tá aqui, e aí o Senhor vai dando andamento no serviço. Espero que tenha ficado um vídeo bom, e eu espero que os irmãos entendam que é um vídeo de aconselhamento, porquanto isso é prático, é independente, para cada pessoa, sabe? Eu não posso chegar para você e você tem que fazer isso, não, porquanto a gente não vive em lei. E então a gente sabe que nós temos a nossa liberdade em Cristo. Então a nossa liberdade em Cristo, se a nossa liberdade em Cristo, assim do mesmo jeito como um navio não está livre em terra firme e um avião não está livre pousado no chão, do mesmo jeito um cristão ele não pode ter a liberdade dele no mundo,
um cristão no mundo, ele está preso. Ele está livre o quê? Em Cristo. Entende? Um trem, ele está livre o quê? Quando ele está fora da linha férrea, agora você está livre da linha férrea. Não, aquele trem ali está condenado, por conta ele não tem como andar em terra, mas nem no mar. Agora, se bota ele numa linha férrea, ele anda. Então, essa é a liberdade que temos em Cristo. Então, não devemos buscar liberdade em outro lugar, porque não é liberdade, mas sim uma prisão. Então, isso é entre cada pessoa, isso é só conselhos de cristão. E, todavia, a gente deve ler livretos de irmãos, é muito bom, de irmãos de qualidade, de irmãos que não estão envolvidos com seitas, com denominações, não estão, sabe, trazendo má doutrina nos ensinamentos deles. E a gente deve se privar de estar em contato com o fermento que essas religiões, denominações exercem. E todavia, eles botam um pouquinho sempre, porque, querendo ou não, se alguém tá preso por algum fermento, aquele fermento vai contaminar. Se você começar a ouvir, começar a participar daquilo, aos poucos você vai ter uma aceitação que aquilo não é tão ruim. E isso é um dos maiores perigos que pode vir a acontecer. Tudo bem? Fiquem com Deus e amém. Deixa eu voltar lá no meu... Aqui, achei.